O mito 7 foi realizado pelas integrantes do grupo Brida Liz, Graciele Lopes, Isadora Jamile e Mariana Fernandes, da turma do primeiro ano do técnico de hospedagem. Espero que gostem. A gente ficou com o mito 7, em que tem o seguinte questionamento: é preciso saber gramática para falar e escrever bem? Então, essa frase, como foi citada no texto, é muito comum porque muitos professores usam isso de argumento, falando que a gramática é um instrumento fundamental para o domínio do padrão culto da língua e, além disso, muitos pais de alunos também pedem ou até mesmo chegam a cobrar dos professores tópicos da gramática que foram dados no seu tempo da escola. E eles pedem também, para repassar todos eles para os seus filhos. E nisso vem aquela questão do falar bem, E a gente vai ver agora se isso está ou não ligado diretamente ao domínio da gramática. Bom, vamos falar primeiro um pouco da gramática, porque às vezes muitas pessoas acabam confundindo certos termos, como a gramática tradicional e a língua. E acaba que muita gente acredita, como falado no slide, que existe o jeito certo e o jeito errado de falar e escrever. Então, contextualizando, a gramática ela é a forma como as tradições, as gramáticas tradicionais, trazem a forma como você deve falar e escrever, o que é totalmente diferente da língua, que é como um instrumento dinâmico de comunicação de diferentes regiões, de diferentes culturas e classes sociais, que estão em constante mudança, e em constante variedade também. E isso vai acontecer de acordo com o ambiente, que vai mudando também ao longo dos tempos. E se a gente não tiver a consciência, dessa mudança, dessa diversidade da língua portuguesa ou qualquer outra língua, a gente tem a tendência de achar que existe uma única forma certa de falar as variadas línguas. E com esse pensamento, de achar que tem uma forma certa, a gente acaba entrando em um preconceito, além de diversos outros que existem. Esses preconceitos acabam se dando, e acontecendo por dois fatores, que são a superioridade e o desconhecimento. A superioridade, abrindo aspas, seria o modo que eu falo, que é muito melhor ou superior do jeito do outro, do jeito que o outro se expressa, ou enfim. É simplesmente uma pessoa ignorante também, Já o desconhecimento tem a ver com não saber das informações, das transformações das línguas e acabar caindo em um pensamento de que, abrindo aspas novamente, a forma que eu falo é a correta. Sendo que essa pessoa, que usou esse termo, não tem o conhecimento ou simplesmente é ignorante também, que nem a pessoa da superioridade, por achar que a forma que foi ensinada na escola é a correta e pronto. Então, acaba que esses dois tipos de preconceito relacionado à língua é usado como argumento para muitas pessoas hoje em dia ainda, E isso acaba gerando muita polêmica, em diversas discussões hoje em dia. Então, a gramática, ela é uma maneira, é uma forma, de organizar e escrever o funcionamento de uma língua. E acaba descrevendo tudo que você quer passar, para outra pessoa. Aí a gente já entra, no assunto de que escrever bem e saber gramática são coisas distintas e diferentes. Isso acaba acontecendo porque o pensamento contrário, ele tende muitas vezes a ser um pensamento exclusivista, um pensamento muito elitista. E com isso muitas pessoas acabam caindo no papo de que só as pessoas que estudam que têm o domínio da língua. E a gente vê, que isso não é verdade, porque o ato de escrever bem é o jeito de conseguir passar a mensagem, passar as emoções e as sensações que o leitor deseja passar. Aí nesse slide já mostra que é preciso estudar a língua, mas respeitar suas ramificações. E isso mostra que a língua portuguesa ela é muito diversa, como várias outras. E isso é uma forma de como as pessoas falam e se expressam, Mas que nem sempre a gramática está ali acompanhando, está ali refletindo as nossas expressões que a gente quer passar para as outras pessoas. E a gente também tem um exemplo das escolas, que tentam muitas vezes impor uma norma padrão ao aluno. E com isso o ensino fica muito maçante e cansativo, por só explicar a gramática sem fazer com que o aluno pense a importância a respeito daquilo.
E acaba que, obviamente, ele não vai assimilar tudo aquilo se nada fizer sentido para ele, ou que em algum momento, né, da vida dele, ele vai utilizar a gramática. Então, às vezes, a escola ela acaba pecando nesse sentido de ficar tentando internalizar as regras da gramática no aluno, sem fazer com que ele pense a respeito da utilização, né? E então é preciso mostrar ao aluno que o português que ele já possui, por ser nativo, né, é sim importante. Mas também é preciso que ele entenda de que a linguagem formal é muito importante em uma entrevista de emprego, por exemplo, ou em algum cliente que ele vai trabalhar futuramente. Então, é basicamente reconhecer o que o aluno já conhece e fazer com que ele reflita quanto às normas gramaticais. E aí vamos citar o Mário Perini, que possui uma graduação em letras na UFMG e tem um doutorado pela Universidade do Texas. E ele fala que muita gente justifica o ensino da gramática com a intenção de falar ou até mesmo ler de forma, né, entre aspas, melhor. E essa intenção de querer que os estudantes falem melhor nunca é algo possível, justamente pelo que já foi falado anteriormente, sobre o ensino da gramática ficar muito maçante com o tempo para os alunos. E aqui fala um pouco também sobre o papel da escola, que para o aluno possa aprender as normas gramaticais da melhor maneira possível, incluindo as variedades, né? Nesse caso, seriam as variedades linguísticas, que pode estar incluído as regiões, as formas sociais e até mesmo os gêneros, por exemplo. E isso também, né? O aluno pode levar a gramática cada vez mais para ele mesmo e no seu cotidiano. E na sua forma de comunicação com as pessoas de lugares totalmente diferentes, de culturas totalmente diferentes. Então, esse é o melhor papel que a escola poderia exercer. Aí a gente volta um pouco para os preconceitos linguísticos, mais relacionados ao desconhecimento, e a gente mostra aqui também ótimos exemplos para mostrar que muita gente confunde vários termos da língua portuguesa e acham que é a mesma coisa. E agora entrando, né, no tema da desigualdade social, muitas pessoas ainda têm em mente que só porque muitas crianças que estão matriculadas nas escolas têm a mesma qualidade de ensino, né, e oportunidade de vida das mesmas de escolas particulares, por exemplo. Mas isso não é verdade, né, porque isso é prova viva em muitas escolas públicas, porque não depende somente da universalização da educação para que todos tenham um bom ensino. E simplesmente chegar e falar que uma criança está matriculada na escola já desconsidera todas as condições de vida daquela criança, além das condições estruturais brasileiras das escolas públicas, por exemplo. E essa desigualdade, além das escolas, também existe um certo preconceito em relação a certas regiões brasileiras. E um exemplo disso, um exemplo muito claro disso, é o Nordeste, em que tem um cenário dos nordestinos serem estigmatizados, mostrando, por exemplo, em muitas novelas, como se eles estivessem lá para serem diminuídos em muitos momentos de interação com outras pessoas de outras regiões. Aqui também tem uma afirmação muito importante, que é a seguinte: a gramática não acompanha o modo das pessoas. E isso pode ser explicado porque há muito tempo atrás a gramática já dizia que não podia começar a frase com pronome oblíquo, por exemplo. E nos dias de hoje, né, depois de muitos anos, a gente segue começando as frases com pronome oblíquo, como no exemplo de que a gente não fala empresta-me seu caderno. E é muito mais comum, né, a gente falar, tipo, me empresta o caderno. E essa diferença, né, ela não quer dizer que não tivemos um acesso à educação formal ou qualquer outra coisa relacionada. Então, não quer dizer também que todas as pessoas hoje em dia estão falando tudo errado todo momento, mas sim que a gramática não consegue acompanhar o modo das pessoas. E com isso, é preciso acabar com esse pensamento que o brasileiro está destruindo a língua portuguesa, né? E é preciso reconhecer que a língua, entre aspas, ela é viva. E então, é natural que ela passe por algumas transformações ao longo do tempo. O português do Brasil, na verdade, eu nem gosto tanto de chamar ele de português, porque eu acho que a gente fala brasileiro.
Porque a gente não fala igual a Portugal, entendeu? A gente já fala, é o idioma parecido, mas é outro. Recebeu-se imigrantes aqui de tantos lugares do mundo, diferente, que cada um trouxe um pouco de si, colaborou com isso aqui. É uma expectativa meio óbvia que surja uma maneira nova de se falar no Brasil. O português de Portugal, mano, ele tem uma santidade, assim, é meio sacro, assim, a sílaba tônica, sabe? Tipo, ela é no lugar correto, sabe? E no Brasil, mano, se eu quiser que tenha 5 sílabas tônicas na palavra, que se foda do que eu tô falando, tá ligado? Se a gente falar maravilhoso, todas as sílabas são fortíssimas. A língua foi se moldando às necessidades e às culturas que estavam mais presentes em cada uma das regiões do Brasil. E quando você vai falar da periferia, sabe, a necessidade de se comunicar rápido, sabe, a norma culta às vezes é mais lenta. Tem muitas pessoas que não têm um diploma, mas têm uma vivência, sabe, mano? E aquela vivência ali, ela é tão ou mais importante do que várias coisas que a academia trouxe pro mundo. E que se você teve a oportunidade de adquirir um conhecimento, você tem a obrigação de compartilhar ele, entendeu? E fazer isso de uma forma afetuosa, não arrogante, sabe? Existem níveis de escolaridade, existem níveis de letramento, existem níveis e econômicos mesmo, de acesso à escolaridade, sacou? E se eu desconsiderar isso aí num país como o Brasil, eu vou estar sendo muito canalha. A sociedade no Brasil tem um hábito de ser muito canalha. Se uma pessoa fala mesmo ou fala mesmo, tá ligado? Partindo do ponto que a intenção é você entender. Se você entendeu, sabe, a ponto de entrar naquela história, a missão foi cumprida. Se você pontua aquilo para marcar que aquela pessoa não obedece à norma culta da maneira tradicional, talvez tenha um problema em você, não em quem tá falando. Bom, e para combater, né, esse preconceito linguístico, é preciso muita contribuição, principalmente das escolas, né, que tá ali ensinando a língua portuguesa, que começa ali ensinando, né, e mais para frente os alunos, né, vão colocando em prática. E a postura da escola seria mais colocar ali a reflexão, né, baseada no ensino da língua portuguesa. Por que é preciso, né? Por que é importante reconhecer as formas gramaticais, a gramática, né? E não deixar uma coisa tão pesada, uma coisa tão decoreba, né, para os alunos, porque senão acaba que ninguém consegue aprender direito. Então, é muito bom ter esse papel, assim, né? A pessoa exercer esse papel desde cedo. E, além disso, né, acabar que, tipo, quando mais pra frente, os alunos, né, os estudantes, levem isso pra vida de forma também a respeitar a diversidade das línguas, nas línguas, né? Então, isso é muito importante para um crescimento pessoal também. Para concluir, né, toda a explicação, vemos ainda que é difícil encontrar alguém que não concorde com a frase proposta no mito 7, né, que fala que é preciso saber gramática para falar e escrever bem. Mas isso acaba que não é verdade, né, porque com o tempo a língua vai se alterando de acordo com muitas questões sociais e culturais de cada lugar. E, além disso, é muito importante ter em mente que nem todo mundo possui um bom ensino nas escolas brasileiras e nem uma boa base na disciplina gramática, de uma forma que coloque uma reflexão para os alunos usarem isso com propriedade futuramente, seja principalmente na área profissional. Então é isso, eu espero que todos tenham gostado e entendido da explicação do mito 7. Quando alguém te disser tá errado ou errada, que não vai S na cebola, que não vai S em feliz, que o X pode ter som de Z e o CH pode ter som de X. Acredito que errado é aquele que fala correto e não vive o que diz.